Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Pod Vivax e hoje vamos falar sobre recompensas. Sabe quando a gente oferece para a criança alguma recompensa em troca de um comportamento, ou a gente oferece um elogio, querendo que ela se sinta bem, que ela tenha uma melhor autoestima? Será que essa é a maneira ideal de criarmos, de educarmos os nossos filhos? Eu sou Vivian Cirineu, médica educadora parental, e estou aqui com a Natália, que é mãe, médica, educadora parental também, Natália Sanches Santos. Bem-vinda ao nosso programa, Natália. Obrigada, Vivian, é um prazer estar aqui, um prazer enorme ainda falar sobre educação, né, que é um tema que eu gosto muito, então te agradeço a oportunidade. Show, maravilha. Eu fico muito feliz com a Vivax também, com a Vivax TV, por dar pra gente essa oportunidade de levar mensagem a tantas famílias, para que a gente consiga sempre evoluir, melhorar a maneira como a gente lida com a infância, desconstruindo muita coisa que a gente aprendeu da educação tradicional, que hoje a gente entende que tem alguns malefícios no cérebro da criança, né? Inclusive a questão das recompensas que a gente vai falar hoje. E eu queria trazer um exemplo, até para vocês que estiverem em casa escutando a gente. Na semana passada eu atendi uma mãe que, conversando comigo, me contou sobre a atitude de uma babá que estava com a criança ali brincando na casa dela e o menino não queria ir embora. E aí o que essa babá fez? Ela falou para ele: olha, eu te dou uma bala e a gente vai para casa agora. E ele topou na hora. E eles foram embora. E ele feliz da vida, porque ele ia ganhar esta recompensa. Então eu queria, usando até mesmo esse exemplo, né? Por que a gente usa as recompensas? Por que não usar se elas funcionam, se dá certo muitas vezes? É muito engraçado, né? Porque é até difícil pra gente pensar fora dessa caixinha. Funcionou por tanto tempo, né? Por que a gente não vai fazer isso? Não vai fornecer a recompensa? Mas eu acho que isso, assim, tá muito ligado a uma autoconfiança. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas que a pessoa fica muito presa somente a isso. Então, eu não tenho mais a minha motivação interna, né, minha espontaneidade, eu não tenho mais isso, porque se eu não tiver recompensa, então eu não quero fazer aquilo mais, né? Eu quero. E as recompensas também, a partir de um certo momento, começam a se tornar meio assim desinteressantes. Ah, porque foi uma bala? Não, agora o próximo eu quero um chocolate, eu já ganhei a bala. Ou então, não vou fazer isso porque não vai ter recompensa, então vou me comportar de outra maneira, não vou fazer. Então, aparentemente, no momento parece, dá muito certo, mas a longo prazo, eu acho que prejudica bastante, né? A ciência tem comprovado isso cada vez mais, né? Principalmente quando a gente estuda trauma, comportamento, tudo isso. E assim, pensando a longo prazo também, ela também se torna muitas vezes um adulto disfuncional. Eu tenho alguns exemplos, algumas histórias do corporativo, né, para contar. Eu trabalhei com vendas por bastante tempo e vendas é totalmente isso, né? A equipe parece que só funciona se tem uma recompensa. Se não tem uma recompensa, então aquela equipe começa a cair a meta, cair a produtividade. E muitas vezes tem gente que se sente até desestimulado a fazer quando percebe que não vai conseguir aquela recompensa, né? Então, acho que tem um ponto legal que você falou, que chega um momento, né, que pode acontecer. A gente quer resolver de curto prazo. Então, Sim. Eu quero que ele vá embora, ok, eu ofereço a bala. Só que chega um momento que, se a recompensa não é interessante, né, que é o que você trouxe, ele pode querer um chocolate, pode querer alguma coisa, ele vai exigir uma outra recompensa, né? E eu até tive um caso de uma mãe que me procurou no Instagram, me mandou um direct contando exatamente essa história. O filho não queria escovar o dente. E aí ela era uma americana que ofereceu $1 para cada vez que ele escovasse o dente. Durante alguns dias, ela não precisava mais pedir para ele escovar o dente. Ela só pagava. E aí o que aconteceu depois de 2 semanas? $1 não era mais suficiente, ele queria 4. E assim foi. Então, ele começou a entender que ele podia barganhar. E quando a gente oferece algo em troca, a gente também está ensinando para os nossos filhos que isso é uma relação saudável, que eles podem também barganhar. Se eles querem alguma coisa na sua vida, basta ele pedir, né? E trazendo esse exemplo também, achei legal do corporativo, porque a gente trabalha
o que motiva a gente a fazer as coisas, né? Existem 2 tipos de motivação. A gente acho que pode explicar um pouquinho sobre elas, né? Que você trouxe esse exemplo muito interessante. Existe a motivação interna, que é um desejo meu que vem lá de dentro de eu fazer as coisas, e a minha motivação externa. Então, a gente trabalha com as duas. Não é que uma é pior que a outra. A gente precisa das duas. Eu trago até do meu exemplo, Natália. Eu corro e para eu correr, fazer provas e tudo mais, eu preciso treinar. Porque se eu deixo de treinar, deixo de correr, quando chega no final de semana, eu tô cansada, eu não aguento correr direito. Então, várias vezes durante a semana, eu não tô com vontade de correr. Mas eu sei que é importante, eu vou. Tô usando a minha motivação interna para treinar. Só que, às vezes, eu me inscrevo para uma prova. Então, eu sei que no dia tal eu tenho uma corrida de rua para fazer. É a minha motivação externa. Né? Então, com as duas, eu vou levando a minha vida para conquistar outros objetivos e outros benefícios que a corrida me traz. Eu uso as duas. Né? E na infância, a gente tende a usar mais a externa com as crianças. Eu acho que a maioria usa praticamente só a externa. O que é a motivação externa com as crianças? É eu estar sempre oferecendo algum benefício ou fazendo um elogio, né? Que o elogio ele também tem essa função da recompensa, porque quando eu falo para a criança, uau, parabéns, você fez muito bem, ela se sente bem, né? E aí ela entende que, olha, que legal, então eu vou fazer de novo porque eu quero me sentir bem de novo. Então, no nosso cérebro, né, esse bem-estar que é liberado pelo hormônio da dopamina, que faz a gente ter vontade de fazer de novo, mas é porque eu estou desenvolvendo algo ali lá dentro, ou é só para ganhar aquele elogio ou aquela recompensa? Eu fico, assim, é muito focado no comportamento isso, né? É muito... até assim, muda um pouco da perspectiva da criança do que é ser amado. Né? Que quando a gente usa muito só elogio, só recompensa, às vezes a criança só se entende amada dessa maneira, né? Só se entende vista, só se percebe vista dessa maneira, o que também prejudica muito lá na frente, né? Essa questão dos elogios e das recompensas. E aí falando, né, da minha motivação interna, que você falou, eu achei muito legal, interna e externa, a criança, ela já nasce com a motivação, com a criatividade, com a espontaneidade, já tá lá, né? A motivação dela para viver. E a gente, como cuidadores, como adultos responsáveis, por ter, né, às vezes uma consciência menos apurada, não vou buscar estudar para criar meus filhos, nem tal, vou repetir o que eu vivenciei, que, né, é recompensa, é o elogio, a gente acaba minando essa motivação interna também, né? Então... Como assim? Vamos trazer assim, mais palpável, mais prático. Como que a criança nasce com essa motivação já pronta, interna? E aí a gente vai falar, então, entrar um pouquinho em autoestima, né? Que aí a gente já nasce com essa autoestima. Que o que seria a autoestima? Ela é como se a gente fosse comparar algo palpável. Uma torre interna, um núcleo, que é o meu alto valor, eu saber entender as minhas necessidades... e expressá-las e pedir, correr atrás das minhas necessidades, né? Então, eu me amo, eu reconheço as minhas necessidades e o meu valor só por existir. Eu não preciso ter ou fazer algo, né? Eu tenho esse amor próprio. A criança já nasce com isso lá, lindamente intacto, bonitinho. Eu acho que é isso, assim, eu não preciso provar nada para ninguém. Isso, eu sei do meu valor. É porque as pessoas confundem o conceito de autoestima com a autoimagem. Né? Então, assim, a minha autoestima é boa, porque eu tô aqui maquiada, arrumada. E não é isso. A autoestima a autoimagem, ela também faz parte da autoestima. Sim. Mas é um conceito muito mais amplo. Sim. Né? É que, assim, pra gente relacionar isso daí, eu sei que eu tenho valor por existir, independente se eu tô maquiada, se eu tô bonita, se eu não tô. Às vezes eu não tô um pouquinho muito feliz com o meu corpo, mas tudo bem, eu sei que eu tenho valor porque eu nasci, porque eu existo, né? Então essa é a autoestima. A autoimagem vai te fazer bem também? Vai, claro que vai fazer bem, né? Mas ela não vai definir a tua autoestima, né? A autoestima você nasce com ela e aí o meio que eu vivo, o meu externo que vai ou nutrir ou abalar, né? Ou minar essa minha Então, eu autoestima. nasci e eu enxergo que eu sou um bebezinho, que eu tenho valor. Né? Porque se eu choro,
eu tenho ali uma necessidade, seja porque minha fralda tá suja, seja porque eu tô com fome, ou porque eu tô sozinho, me sentindo sozinho, com medo, eu choro para expressar essa necessidade e eu posso ser acolhido ou não. Quando eu sou acolhido no meu choro, né, eu tenho um adulto responsivo, né, alguém que olha, tá, eu te vejo, né, o que você precisa, mesmo que a gente ainda não entenda, especialmente quando a gente é mãe, né, a gente vê o bebê chorando, mas tá chorando por quê? Já olhei a fralda, já não sei o quê, e a gente não consegue ali se conectar para entender verdadeiramente o que aquele bebê necessita naquela hora, né? Mas ele está conectado com ele mesmo. Eu sei o que eu preciso, né? Ele traz isso pra gente. Eu sei tudo que eu preciso aqui. Eu só não consigo traduzir porque eu ainda sou um bebê, né? Mas eu preciso de um adulto que, mesmo que não conseguiu entender, está tentando me atender, está tentando se conectar, prover esse acolhimento tão necessário na infância. Exatamente. Só que aí, qual o momento que a gente perde isso, Natália? A gente vai perdendo assim pelo lado, né? Então, não me sinto visto, não me sinto acolhido, minhas necessidades nunca são atendidas, meus adultos não me olham, eu peço A, eles me dão C, e também não se esforçam para entender que é A, né? E aí, voltando então para esse assunto, né, de elogios, recompensas, aí quando a gente parte mesmo para a educação tradicional, a gente também tem esse poder de minar, né? Então, a partir do momento que eu valorizo, né, para essa criança só o que ela faz, só o que ela tem, a autoestima dela vai sendo abalada, né? Ou ela vai entendendo que ela só tem valor se ela apresenta algum resultado. Sim. Se ela tira uma boa nota. Se ela é a melhor aluna da sala. Né? E ela vai entendendo que assim, eu preciso disso para mostrar que eu tenho valor. Sim. Né? E quando eu não tenho, às vezes ela não consegue lidar com essa comparação com os amigos, com essa... Que é assim, a verdadeira autoestima, que ela não se enxerga o verdadeiro valor que ela tem. E é a hora que, se ela está ali por volta dos seus 8, 9 anos na adolescência, ela às vezes afunda. Sim. Às vezes até, eu penso que até antes, né? É um exemplo pessoal mesmo que eu vou dar, né? Eu tive, assim, uma educação muito negligenciada, né? Então, minha mãe precisou trabalhar fora, mas ela trabalhava literalmente manhã, tarde e noite. Eu e minha irmã, a gente ficava com o babá e a Deus dará. Cada uma com suas capacidades. Porém, minha mãe elogiava muito, assim, a escola, né? Então, quando a gente tirava nota boa, quando a gente estudava, se dedicava, o que a gente fazia, né, no escolar. Ela valorizava muito isso pra gente. E aí, então, se a gente não estava sendo percebido em outros momentos, mas a gente sempre estava sendo percebido nesses momentos, então, assim, pra mim, era muito frustrante eu, por exemplo, tirar uma nota, não era nem baixa, mediana pra mim. E aí, eu lembro de uma vez de um episódio que eu tava na escola, e a gente tinha começado a ter aula de inglês, e aí na prova eu tirei um C, né, era A, B, C, D, E, C, tava intermediário. Mas aquilo, assim, pra mim, acabou. Meu mundo caiu. Meu mundo de criança infantil caiu. Eu chorei, eu briguei com a professora. Eu cheguei em casa e eu, meu Deus, não quero mostrar isso pra minha mãe, não sei o quê. Assim, que autoestima que tinha ali, né? Porque eu muito condicionada, né, aos elogios, à forma, né, como que eu era vista, a ter uma performance, aquilo pra mim era inaceitável. E foi... assim, algo que uma criancinha ali, gente, não tem capacidade de nada, eu ali, morrendo por um ser, coitado de mim. E aí isso veio se reverberando, né, por muitos anos. Tanto que, aí eu usei o exemplo do corporativo, mas teve um outro episódio com vendas, por exemplo. Então, na empresa que eu trabalhava, tinha uma tabela, aquelas tabelinhas, aqueles quadros, quem tá em primeiro, segundo, terceiro, e assim, assado. E aí, num dia eu tava muito mal, num mês, e eu tava lá embaixo na tabela. E aí, naquela reunião, aquilo me atacou uma labirintite. Uma labirintite. Eu passei mal, literalmente. Tiveram que me levar pra casa, alguém dirigindo meu carro, ia pro hospital, ia medicar. E aí eu fico pensando, gente, mas por quê, né? Porque você não vai estar sempre bem mesmo, né? Mas é porque foi tão abalado, tão condicionado lá na infância. Então, teve já vários episódios na infância e continua até hoje, né? Na nossa vida adulta. E eu imagino assim, é muito difícil até, né? Obrigada pelo seu relato. Acho que é muito difícil a gente se colocar nesse lugar vulnerável. Né? A gente entende que
sim, os nossos pais, eles fizeram o que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. E é por isso que a informação, ela é tão necessária hoje, né? Porque a gente vê uma série de histórias de realmente negligência emocional, né? A gente não saber acolher. Então, diante de uma birra, eu fico brava, agora sim eu vou te dar motivo para chorar, né? Fica quieto, que besteira chorar por causa disso. E ali, nessas falas que tradicionalmente a gente escutou muito na nossa infância, a gente vê que ali tem uma negligência emocional. Sim. Eu não entendo, eu acho que meu filho está me manipulando para fazer a birra. Mas eu não entendo, porque eu nunca estudei, ninguém nunca me ensinou isso. E eu falo até de um lugar que eu fiz faculdade de medicina. E eu não aprendi isso na faculdade de medicina. Que birra não é um mau comportamento, que a birra é uma desregulação emocional de uma criança que tem um cérebro imaturo, que não sabe lidar com as suas emoções, porque não desenvolveu o cérebro ainda. E precisa desse acolhimento. Então, na hora que tem, acho que essas situações menores da infância, né? Sim. A birra, a crise da agressividade, a criança que está respondona, e eu não sei lidar com aquilo, eu vou com a minha violência para cima, né? Para com isso, tentando ficar no raso de resolver o comportamento. É a hora que eu vou mostrando que ela não tem valor quando faz isso. Só tem valor se me traz o resultado. Sim. E aí que entra a história de novo das recompensas. Sim. Tão atrelada a essa questão da nossa construção ou do restabelecimento da autoestima na infância. E em relação ao comportamento, queria até discutir com você a questão dos quadros de comportamento que a gente vê tanto por aí em algumas casas, em algumas escolas, em que eu coloco ali alguns comportamentos, né? Manter a sala organizada, respeitar os amigos, não fazer bagunça, não gritar, coisas que eu quero que a criança, como, né, que a criança desenvolva para que ela seja um membro da sociedade. Se ela cumpre aquilo, ela ganha uma pontuação ou uma estrelinha, e atingindo certa pontuação, na minha escola não tinha isso não, mas eu sei que hoje muitas escolas ainda trabalham com isso. Se atinge a pontuação, ela vai ter ali uma premiação, um benefício, que pode ser individual ou pode ser para a turma toda. Qual é o problema desses quadros de comportamento, Natália? Conta pra gente. Eu vou contar isso, mas eu queria pegar um gancho do manipular que você falou, que eu achei demais. Porque aí o adulto chega lá e fala, essa criança tá me manipulando no momento da birra. Só que o elogio e a recompensa é uma manipulação também, porque eu também estou manipulando o comportamento da criança. Eu estou ofertando perfeito. Um elogio, uma recompensa, para que ela faça o que eu quero que ela faça. E isso nada mais é do que manipulação. Mas está errado manipular? Então, né? Vamos trazer assim, né? Eu sou uma mãe leiga, que eu não sei nada de neurociência, de comportamento, nem nada. Eu quero que meu filho se comporte. É a minha expectativa, né? Porque eu quero ter um filho bem educado, eu não quero passar vergonha na rua, né? Por que não? Eu não posso fazer isso para que ele se comporte bem. Não é que não pode, né? A gente pode tudo que a gente quiser, mas a gente tem que saber qual é a consequência e o preço que a gente paga para isso. E paga um preço, viu? E paga um preço. Aí tá voltado, assim, para... eu falo muito de... A gente se tornou adulto disfuncional. Né? Então, a gente tem muitas coisas que a gente não faz porque a gente entende que aquilo é importante, que a gente entende que é necessário fazer aquilo. A gente faz realmente esperando uma validação externa, né? Uma recompensa, algo assim. E eu fazer isso com a criança, então tá bom. Então eu tô lá manipulando porque eu quero que ela se comporte bem. A longo prazo vai acontecer isso. Ela também vai se entender, vai ser um adulto disfuncional, né? Ela não vai fazer tal coisa, por exemplo, escovar os dentes, que você usou o exemplo lá da nota de $1. Então, eu tô manipulando ali, tô oferecendo a recompensa, mas a minha criança não está entendendo por que é importante fazer aquilo, por que é importante cuidar do corpinho dela e escovar os dentes. E é mais trabalhoso esse outro caminho, né? Muito mais trabalhoso. Porém, a longo prazo, você se torna um adulto mais funcional, né? E não focado só no comportamento. Mas aí, tá bom, então... Manipular é errado. Eu considero errado manipular. E aí eu penso assim, você faz isso com outros adultos? Você se sente confortável fazendo isso? Por exemplo, eu vou manipular o meu chefe para tal coisa. A gente não se sente confortável, né? A gente acha isso errado. Em contrapartida, na birra, quando eu tô achando que a criança tá me manipulando, eu também tô achando errado, um comportamento errado. Né? Então, por que eu vou fazer aquilo? Porque eu acho que é o olhar, né, Natália, assim, que
funciona para mim. Sim. Né? Então é mais fácil para mim eu oferecer uma recompensa e eu ter o resultado de curto prazo ali que eu espero, né, que a criança faça. Então, tá bagunçado o quarto. Ó, se arrumar, a gente vai poder ir lá, sei lá, tomar sorvete. Todo mundo quer tomar um sorvete, então todo mundo vai arrumar. Né? Mas é isso, é uma educação em que eu não assumo a responsabilidade por quem eu quero que aquela criança se torne. Eu estou resolvendo o meu problema imediatista ali do momento. É um pouco até egoísta, se a gente for pensar assim, né? Porque eu estou pensando só em mim, eu não estou pensando... Eu coloquei um filho no mundo, mas eu não estou pensando em qual responsabilidade que eu quero que ele aprenda. E eu vou ensinar isso como, né? Mostrando que é bom ficar num quarto organizado, igual você falou dos benefícios. Por que escovar os dentes, né? Sim. Por que arrumar o quarto? A pergunta sempre vai para o porquê. Por que precisa tomar banho? Por que precisa fazer isso, fazer aquilo? Né? Quais são os verdadeiros motivos? Eu preciso respeitar os colegas de turma, se é um quadro da escola, para eu ganhar aquela estrelinha? Ou porque eu preciso aprender que os seres humanos precisam ser respeitados? Sim. Por que eu respeito um ser humano? Não é para ganhar um prêmio, uma festa, um evento. Né? É exatamente porque eu estou desenvolvendo o meu senso de comunidade, de contribuição, a responsabilidade. Né? E a recompensa tira isso. Tira total, né? E você tinha perguntado dos quadros na escola, né? Aí você voltou agora no assunto. Na escola, ainda muito mais, né? Porque a gente pensa que são... Vamos usar um exemplo de uma escola pública, né? Então, são 30 alunos para, às vezes, 2 professores. Um monte de necessidade que não está sendo atendida, porque é impossível 2 pessoas olhar todas aquelas necessidades, né? E ainda eu vou lá e vou usar esse quadrinho. Então, as crianças, elas já estão estressadas porque elas não querem estar naquele lugar. Elas já estão demonstrando com o comportamento delas que algo está incomodando, né? Porque todo comportamento é uma comunicação, a gente que não enxerga, né? Às vezes o que aquela criança está querendo comunicar. Aí eu vou lá e coloco no quadro. Aí eu vi um exemplo de uma professora que trabalha em escola e eu achei muito lindo, né? Porque aí então você colocou lá no quadro as crianças que estão sinalizadas lá como ruins, né? Então não estão tendo um comportamento legal. Elas têm um nível de cortisol muito alto, né? Muito alterado, porque elas se sentem estressadas, né? Não conseguem chegar lá e tal, tudo bem. Só que as que têm um bom comportamento também têm. Porque elas têm medo de não ter mais aquilo lá e medo do coleguinha que também não tá lá, que, né, tá sofrendo. É algo vexatório. Até, né, o quadro de recompensas. Então, vamos supor a gente inverter para as professoras. Então, as crianças vão avaliar qual professora que tem o melhor comportamento segundo elas e vamos colocar lá nos quadros. Será que as professoras iriam gostar de estar lá naquele quadro de recompensas? Né? Então, eu sempre fico pensando, além, né, de ser disfuncional, nessa questão das recompensas, porque uma hora... Né, não vai mais funcionar aquilo, a criança não vai mais querer aquilo, vai perder o interesse, enfim, ou vai querer outra coisa, não quero só uma estrelinha. Ela não vai entender o que você falou, então. A minha responsabilidade social, né, que eu tenho que respeitar todas as pessoas porque são pessoas e não porque eu quero estar num quadro. Né? Aquela criança também não está sendo vista na sua totalidade. Ela está ali só uma estrelinha no quadro ou uma estrelinha. E... né? Aí a gente já falando de ECA, por exemplo, a criança e o adolescente não pode ser submetido a situações vexatórias, e isso é uma situação vexatória. Então, além de tudo isso, que ser disfuncional, né, em questão comportamental, em questão do cérebro que está em desenvolvimento, em questão de desconhecer o desenvolvimento humano, eu ainda estou ferindo as leis do país, do ECA. Então, assim, a escola que ainda usa... eu sugeriria, procure ajuda para obter mais conhecimento, entender melhor do desenvolvimento humano e saber como fazer diferente. Porque está totalmente, assim, desatualizado, né? E fora do que até do ECA, não, que deveria ser o principal, né, para a escola seguir. Esses estudos que falam sobre recompensas e punições, isso vem desde a década de 50, não é algo que é tão novo assim, né? Realmente a gente está muito atrasado em muitos conceitos em relação a isso. E o ECA que você citou, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o documento que deveria proteger as nossas crianças, mas infelizmente ele não é bem aplicado como deveria, né?
E outra questão interessante que você falou que é a questão da recompensa quando o quadro não é atendido, sabe? Então, assim, tem a questão vexatória que você citou, né, que é importante, e tem a questão e aí? Não cumprimos as estrelas, não cumprimos a pontuação, o que vai acontecer? Não preenchi ali, não vai ter o que você quer. E quando a criança não tem o que ela quer, ou o que foi prometido, a sensação que ela tem é de uma punição. Né? Ela está sendo castigada, ela está sendo retirado dela um privilégio, algo que ela criou a expectativa de que poderia ter, e isso é retirado. E, às vezes, os adultos vão dizer assim, não, mas não era a intenção colocar um castigo ou uma punição. Mas a intenção, nesse caso, não vale. O que vale é o que a criança sente. E quando a gente sabe que quando a criança se sente punida, castigada, né, a decorrência de tudo isso vai ser a sua baixa autoestima, essa sensação de desamparo, de isolamento, que tudo vai ter uma série de consequências depois, ao longo de toda a sua infância, adolescência e vida adulta. Então, a gente tem que pensar em outras maneiras de atender essa nossa necessidade de adultos, que é da nossa sociedade, de ter uma criança que se comporta. Mas tem outras maneiras de eu fazer isso. Né? Tem outras maneiras de eu ajudá-la a desenvolver essas responsabilidades sem precisar dar uma premiação, uma estrelinha. Né? O reconhecimento é uma delas, né? Que faz muito parte da autoestima. E aí tem um outro exemplo... Vamos trazer prática, assim, né? O reconhecimento. Então, um exemplo até, que sim, eu tinha até pensado e comentei, acho que foi de uma das perguntas que eu recebi no Instagram, assim. Quando a criança tem uma boa nota. Mamãe, tirei 9,5, 10, né? O que a gente pode fazer ao invés de oferecer um prêmio para ela no reconhecimento? Como poderia ser essa fala? Sim. O reconhecimento, a gente tem que pensar que ele sempre vai estar ligado ao ser, né? Então, não ao que ele fez ou o que ele tem, ao que ele é, né? E aí, então, o filho chegou lá todo feliz, e aí a gente já vai naquele impulso. Parabéns! É automático, né? Automático, né? Parabéns. Mas, pensando em fazer diferente... E aí, fazer com que ele se sinta visto mesmo. Então, olha, filho, que legal. Eu vi que você se esforçou tanto, que você estudou tanto. E essa nota está refletindo isso que você fez, né? E se quiser um plus, mas a mamãe quer que você saiba que independente da sua nota, a mamãe te ama. Independente, né? Só porque é você. Então, valorizar realmente esse esforço. Tem até uma outra pesquisa, que foi um estudo científico, que era relacionado a isso, né, o comportamento. Então, as crianças que eram elogiadas e as crianças que eram valorizadas pelo esforço. As que eram elogiadas, num determinado momento, elas tinham medo, né, de perder aquela nota, aquele status, então elas deixavam de fazer e de se arriscar. E aquelas que eram reconhecidas pelo esforço, elas não tinham medo, elas continuavam indo e fazendo e seguindo os desafios, porque elas sabiam que independente se elas conseguissem atingir ou não, que estava tudo bem, né? Eu esqueci o nome desse estudo, mas ele é maravilhoso. E aí vai muito de encontro a isso, né? O reconhecimento por aquele esforço. E aí é o exemplo do desenho que eu queria dar, que eu acho que é o máximo. Então, a mãe ia se atrasar, aí a mãe ligou, né, avisou que ia se atrasar, e aí o filho foi lá, então já que a mamãe não tá aqui, eu vou fazer um desenho para quando ela chegar, eu mostrar. E aí, né, aí a gente tem os dois caminhos, o do elogio, então a mamãe chega, filho, nem viu direito o desenho às vezes, né? Que lindo esse desenho, olha que maravilhoso, às vezes é só um rabisco. Ou a mãe que vai lá e reconhece, né? Reconhece o esforço. Então, filho, a mamãe se sentiu tão bem recebida porque você me trouxe esse desenho. Que bom que você lembrou da mamãe. Eu fiquei feliz porque você lembrou da mamãe e fez esse desenho, que foi um gesto muito bonito. Então, beleza. Esse é um caminho e do elogio. Daqui a pouco do elogio a criança vai começar a testar também. Vai fazer um desenho mais feio, outro mais feio, e a mãe, mas que lindo, mas que lindo. E aí ela começa a entender também algumas mentiras. Mas minha mãe tá me elogiando só por elogiar, que meu desenho tá feio. Então, tem essas duas vertentes. E o reconhecimento, né, segundo os estudos, é o melhor caminho. Ele não deixa de ser um elogio. A gente pode pensar assim, existe o elogio vazio, que é o que bom, parabéns, pronto.
né? Agora, e existe é como se fosse um elogio mais direcionado, o reconhecimento pelo ser, como você trouxe, Sim. né? Então, a criança vem da escola, mamãe, fiz esse desenho na escola. Ah, que lindo, parabéns. Tá. Filha, que bom, você estava pensando na mamãe quando você fez esse desenho, eu também fiquei com saudade de você, eu também te amo. E usar isso como uma oportunidade, né, de se conectar. De se conectar, de vincular com a criança, né, de buscar atender uma necessidade que ela verdadeiramente tem ali. Sim. Que é esse ser vista que a gente está falando. Que a gente entende errado. Né? A gente acha que ela está, sim, esperando esse parabéns. E às vezes está porque ela já foi condicionada assim. Sim. É a maneira que eu sou vista na minha casa. Sim. Quando eu recebo esse parabéns. Então, se não teve o parabéns... Não, mas você não gostou? Você não vai me dar o parabéns? Você não vai... Ela vai buscar, de alguma outra forma, até que você fale o que ela está esperando escutar. É porque ela não está nem se sentindo vista em outros momentos, né? Como você falou, só está sendo vista no momento que ela está sendo elogiada, ela está sendo condicionada. E aí a gente entra até nas 5 linguagens do amor, então, palavras de afirmação, porque tem muita gente que usa isso como base, né? Então, mas é porque meu filho, a linguagem dele é palavras de afirmação. Mas é mesmo essa linguagem, é porque a gente condicionou. Porque para mim, né, hoje eu entendo que as linguagens são conexão em tempo de qualidade. Que são as necessidades mais primitivas, né? E as palavras de afirmação, elas vêm muito desse lugar, né? De elogiar. A criança só se sentir vista nesses momentos e ficar condicionada a isso, né? Como a gente falou no início. E não é que tem problema elogiar, né? Então quer dizer que eu não vou falar que meu filho tá lindo, que a minha filha é linda, eu não vou elogiar não sei o quê. Mas a gente tem que entender qual que é a função que a gente tá querendo com esse elogio também, né? Porque às vezes eu tô elogiando a roupa da minha filha, essa roupa tá linda, não sei o quê, mas porque eu quero que ela use aquela roupa, né? Não porque realmente eu acho que ela tá linda, que ela é linda e tal. Então a gente tem que muito se perceber, né? Por que eu tô fazendo esse elogio também? Vamos pensar. Eu fiz no automático, eu fiz porque eu quero que ela se comporte daquela maneira. Nossa, esse é o exercício mais difícil. Eu vou te falar, assim, das famílias que eu atendo. Porque não tem como negar que não exista uma projeção. Eu quero que a minha filha se vista de uma determinada maneira que eu imagino que ela fica bonita e que é aceitável. E eu não enxergo, às vezes, para quem ela é verdadeiramente. Quem ela está se descobrindo ser, os seus gostos. Não, mas isso não está combinando. Não, mas isso está feio. E eu estou sempre interferindo, mas porque, na verdade, a minha intenção é eu projetar ali o que eu idealizei para aquela filha. Então, às vezes, a minha filha agora, a Marina, que vai fazer 5 já estou me condicionando para falar 5, mas ela ainda tem 4 no momento que a gente grava. Ela coloca uma meia de cada cor. Feliz da vida. Mamãe vai pra escola assim. Tá, minha filha, outras crianças vão assim também? Não, só eu. Aí eu falo pra ela assim, mamãe, eu queria ter a sua autoestima. E ela, mamãe, o que é autoestima? É isso aí que você tem. Tá maravilhoso, Continua, siga. Acredita em você. Aí a mãe toda preocupada aqui, projetando os medos, né? Mas, mamá... E se algum amiguinho falar alguma coisa ou não gostar, quem tem que gostar sou eu, mamãe. Nossa Senhora, minha filha de 4 anos me dá a maior lição de autoestima que eu poderia ter. Aí eu fico até emocionada. Falo, tá aprendendo. Tá aprendendo a se valorizar independente dos outros, né? Olha como isso é maravilhoso. E é isso que a gente vai fazendo aos pouquinhos na construção dos nossos filhos. Olha como é importante isso. Quando ela crescer... ela vai entendendo que talvez não tenha espaço ali para ela com uma meia de cada cor. Uma meia de cada cor quando ela tiver, sei lá, 14 anos, 15 anos. Porque ela vai se sentir deslocada. Mas ela pode ir aprendendo isso sozinha também. Sim. Né? Vivenciando as suas experiências, sofrendo com algumas delas, porque ela vai um dia vai acontecer. Dela chegar lá, que ridícula. Alguém um dia pode falar para ela. E o meu papel não é evitar esse sofrimento. Meu papel será acolher. Sim. Ajudar. A gente não pode evitar que os nossos filhos sofram. Né? E é difícil, né? Porque a gente vai criar sofre por antecipação. E aí você falou, achei muito bonito, né? Mas também faz parte muito pra gente nutrir a autoestima dos nossos filhos, a confiança, né? Confiança
nos processos. Então eu vou confiar que daqui a pouco vai acontecer isso, daqui a pouco ela vai mudar, ela vai se sentir deslocada, então ela mesma vai perceber. Essa confiança de que eles vão evoluir naturalmente, porque é o curso da vida, né? Só que a gente vem, assim, de uma educação tão reprimida, tão controladora, que a gente também acaba reprimindo e controlando muito, né? Nossos filhos, por medo do que as outras pessoas... Validação externa aos elogios. Então a gente tem medo do que as outras pessoas vão falar. E as outras pessoas não tem nada a ver. Ela falou, quem tem que gostar que sou eu, ela tá certa. Hoje a gente tem muito essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade, eu fico pensando, ai meu Deus, mas eu vou sair? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que não sei? E daí, se não gostar, vai ter outro que goste. Só que a nossa autoestima é tão abalada. A gente precisa tanto dessa validação externa, desse elogio, né? Da biscoitagem, igual a gente chama hoje, do biscoito. A gente precisa disso porque a gente cresceu dessa maneira, né? Então, essa que tá a importância da gente saber distinguir hoje e saber o porquê usar o elogio, quando usar o elogio, quando não usar um elogio. Né, para que os nossos filhos tenham a chance, né, de serem melhores lá na frente, de não ficar necessitando tanto de validação externa, de aprovação, e saberem quem eles são, né, se a gente não deixa testar, não deixa vivenciar, não deixa experimentar, porque a gente está ali controlando com medo do outro. Então ele não vai saber nem quem ele é, né? Ele vai ficar, ai meu Deus, mas esse estilo... Eu queria ter um estilo... Quando eu era adolescente, eu sempre fui muito viciada em Disney. E aí depois, quando a minha sobrinha nasceu, a gente era muito nova, né? Minha irmã tinha 17, eu tinha 18. Então eu assistia o Disney Channel com ela. E aí tinha aquelas séries, Hannah Montana, Cena Entre Estrelas. E eles usam umas combinações que você fala, gente, às vezes não é lé com cré, mas eu achava o máximo e eu queria ter coragem de usar aquele estilo. E aí por que eu não tinha coragem, né? Também muito condicionada com a avaliação externa, com elogio, com isso, com aquilo, essa roupa tá feia, isso não sei o quê. E, gente... Deixa a criança viver, experienciar, né? A gente precisa estudar, né, Natália? Cada fala que você me traz, assim, me traz muitos conceitos do que a educação positiva prega pra gente, assim, trazendo toda essa base da neurociência mesmo. E quando a gente se torna pai e mãe, a gente não quer estudar nada, porque a gente já tem muita coisa para dar conta mesmo, né? Só que se eu não quero estudar nada, eu não entendo quem meu filho é. E às vezes eu venho com uma filha que é adolescente, ou tá ali na transição, 10, 11, 12 anos, que ela só quer usar aqueles moletons bem folgados, a calça bem folgada, né? Às vezes até o capuz para se esconder, porque ela tá ali vivendo uma transformação do corpo dela, em que ela não se sente ainda pertencente como uma adolescente, não tem o corpo de uma menina adolescente, mas também já não é mais aquela criança com um corpinho de criança. Então ela usa aquilo para se esconder. E se eu não entendo essa fase, essa transição que ela está vivenciando, eu venho com toda a minha crítica e o meu julgamento de quem eu espero que ela seja, mas tá calor, tira esse moletom, que coisa ridícula que você vai sair assim, né? E eu tô sempre julgando, criticando, e a gente sabe que o julgamento não conecta. Quanto mais eu critico, mais eu me afasto do meu filho. Então, na intenção, eu tô criticando porque aí ela talvez vai me ouvir e vai fazer o que eu quero. Só que, na verdade, você está se distanciando do coração da sua filha. Então... A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa buscar um educador parental quando a gente tem alguma dificuldade de relacionamento, de diálogo, né? O diálogo se perde, porque às vezes é tanta crítica que a criança não quer mais te ouvir. Sim. Ela não vai contar para você. E às vezes a gente só percebe na adolescência, né? Como você falou. Então, eu fiz uma série de coisas, né? Ai, cometi uma série de erros com a minha criação dos meus filhos na infância. Tá, mas aí chega na adolescência, eu começo a perceber isso, né? É muito doído. Outro dia eu escutei uma fala e, nossa, aquilo... Falei, meu mundo caiu, né? Foi tão triste pra mim, porque era de uma criança que realmente teve uma infância muito elogiada, muito condicionada, muito recompensa, muito isso, muito aquilo. E aí ela tava num relacionamento... com 15 já, né? 15 para 16, num relacionamento que ela estava infeliz, mas que ela mesma admitiu. Ela falou assim, eu sou dependente emocional, eu sei que a minha autoestima é totalmente abalada, eu nem tenho autoestima. E eu falei, gente, olha como isso assim trouxe um prejuízo tão grande, né? De uma infância que a gente achou que era inofensivo, né? Meus pais tal, acharam que aquilo era inofensivo, elogiar aquilo. Aí chegando na adolescência... Aí
né? Você ouve uma fala dessa, você, putz, né? O que aconteceu? Onde que a gente se perdeu? E aí, né, vem esse papel muito importante do educador parental que você citou, porque às vezes realmente os pais não têm nem tempo para estudar tudo que um educador parental estuda, mas se ele tem o apoio de uma pessoa que estudou e que pode direcionar e tornar esse caminho um pouquinho mais leve, um pouquinho, né, mais simples nunca vai ser, mas mais leve, mais acolhedor, né, fazer escolhas mais conscientes, né, então às vezes eu sei que eu não vou poder dar aquilo, que eu não vou conseguir me conectar daquela maneira, mas eu tô consciente, né, do que vai acontecer lá na frente, como que eu vou ter que fazer e reconstruir aquele relacionamento. Então tem uma importância muito grande, tanto estudar como pedir ajuda mesmo, de alguém que estudou. A gente não sabe nem pedir ajuda, né? Não. A gente não sabe em quem confiar. Não. Tá ali, assim, muitas mães que eu atendo, a maior dificuldade é ter rede de apoio, que é pedir ajuda. A gente não sabe pedir ajuda. Isso também conta da nossa história, né? Sim. Do quanto a gente não conseguiu confiar numa relação de vínculo de qualidade ali nos primeiros anos de vida. E a doutora Juliana Franco tem essa frase que eu acho que é fantástica, que a adolescência ela é resultado de uma infância vivida. E quando a gente não quer colher esses... Claro que chegou na adolescência e tá assim, tem caminhos para a gente tentar se reconectar e reconstruir esse relacionamento. Mas certamente vai ser muito mais difícil do que eu olhar para a infância e fazer esse trabalho de prevenção. Alinhando ciência, né, com o nosso relacionamento com os nossos filhos. E uma das coisas na prevenção, quando a gente fala de recompensa, é entender uma fala que você trouxe, que eu uso muito também nas minhas redes sociais, que é comunicação. Que comportamento é comunicação. Então, se eu faço um quadro para o meu filho se comportar, não pode gritar, não pode bater, não pode isso, não pode aquele, não pode nada. Você tem que ser soldadinho, quietinho ali. Né? Eu não estou entendendo o que aquele comportamento comunica. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso. Sim. Né? Porque se eu falo assim, não pode bater no irmão, não pode correr, não pode gritar, não pode... Eu estou tentando bloquear um comportamento. Né? Mas por que esse comportamento é comunicação? Né? Porque qual é o olhar que a gente tem na educação parental, na educação positiva sobre isso? Que esse comportamento ele está me dizendo uma mensagem de alguma necessidade que não está sendo atendida, né? Então, por exemplo, se a gente entende que o natural da criança é ser espontâneo, é ser amorosa, é ser criativa, é ser não sei o quê. Quando ela está se comportando de maneira agressiva, violenta, né, que sai disso que é... Não que a agressividade não seja natural, a agressividade é natural também. Mas que foge um pouco disso, que desconforto que ela está sentindo? E aí a gente tem que parar e pensar, o que eu deixei de atender, o que eu deixei de perceber para ela estar sendo agressiva? Para ela estar violentando, para ela estar batendo no irmão. Por que ela está batendo no irmão? Não é eu quero podar esse comportamento de bater no irmão, mas eu entender por que ela está batendo no irmão, por que ela está se sentindo desconfortável. Às vezes o irmão invadiu o limite dela e ela está se defendendo através da agressividade dela, né? Que a agressividade nossa serve para isso, para a gente se defender e mostrar quais são os nossos limites também, né? Todo mundo tem limites. E aí ela tá comunicando isso, mas se eu quero podar aqueles comportamentos que eu julgo como ruins, né? Então a birra é um mau comportamento, a agressividade é um mau comportamento, o morder, o puxar cabelo é tudo mau comportamento. E eu quero podar, eu quero agir no comportamento, que foi como a gente foi ensinado, né? Na educação tradicional. Eu quero podar aquilo. Eu deixo de entender o que você falou, o que está por trás disso, qual que é o desconforto, qual que é a necessidade que eu não estou atendendo, está faltando conexão, está faltando proximidade, está faltando, sei lá, essa criança está com fome, essa criança está com sono, alguém invadiu o limite dela, são N possibilidades, né? Mas aí vai da gente ter realmente aquela lupinha, aquele olhar de detetive, ser Sherlock Holmes. Então, deixa eu olhar aqui agora para essa criança. O que esse comportamento está me falando? Vamos analisar aqui. Olha, né? Valida, reconhece. E aí, claro que a gente não vai permitir que esses comportamentos, né, sejam feitos. Então, a gente vai ensinar. É no momento da birra? É no momento da explosão? Não. Ali a gente vai, né, proteger para que ela não se machuque, não machuque ninguém. E aí depois, através até do nosso próprio exemplo, a gente vai ensinando, né, outras maneiras para ela expressar
a agressividade, expressar raiva, expressar descontentamento, tristeza, né? Hoje a gente tem muitos problemas, inclusive, né, a automutilação é um desses problemas, porque não nos foi ensinado isso, como direcionar, né? O comportamento só foi podado. E aí muita gente, né, muito adolescente e até adulto que se automutila, é porque tá voltado essa agressividade para dentro. Eu não soube como expressar e eu voltei aqui para dentro, né? Então, essa oportunidade, né, que os maus comportamentos, que eu odeio falar isso, mas que esses comportamentos mais desafiadores nos proporcionam é de enxergar nossos filhos como eles são, de entender o que está por trás daquilo, de organizar aquela criança, né? E isso vai muito da autoestima. Então, olha, filho, eu tô vendo que você tá sentindo isso, que você tá sentindo raiva, que você tá sentindo não sei o quê, ou que você quer estar com a mamãe agora, só que a mamãe não pode estar com você agora. Eu que tô errada, porque eu não consigo estar com você agora, mas em determinado momento eu vou estar com você. Eu organizei a minha criança, ela entendeu que aquela necessidade dela é válida, que o que ela tá sentindo tá certo, não tá errado, né? Não tô desconectando ela do corpinho dela, que ela já nasce muito conectada. Então a minha necessidade tá certa e a mamãe que não pode me dar, beleza, eu também tô nutrindo a autoestima dela, né? Eu tô organizando ela, isso também faz parte de nutrir a autoestima. Então essa é a oportunidade que a gente deixa de perceber quando a gente quer focar muito em cortar os comportamentos, né? Os maus comportamentos. A gente acha que tem que sempre fazer o exercício, né? De buscar o motivo do comportamento. E eu vou te falar, na semana passada, eu assumi uma série de funções novas, oportunidades, fui agarrando tudo, fui atropelando toda a minha agenda, não deixei de atender. E quando eu vi, eu estava super estressada, minha semana estava o caos, pouco tempo para ficar com as meninas. E uma delas, né, que é aquela que colabora no embate, ela não queria, eu chamava para ir escovar o dente, não queria ir, aí eu chamava para ir dormir, aí ela não queria ir. Então, assim, eu percebi que ela estava muito mais resistente do que o natural. Né? Não que ela colabore sempre, mas estava além, né? E eu fazendo esse exercício, mas onde foi o ponto? Será que foi uma fala minha? Né? Tentando entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, tinha ali um espelhamento das minhas emoções. Sim. De eu estar mais ansiosa, irritada, tentando dar conta de tudo que eu já sabia que eu não daria conta, mas fui, né, assumindo cada vez mais funções. Teve essa conexão emocional, teve o distanciamento, né, a terceirização. Então, para eu conseguir fazer tudo que eu queria fazer, não, fica com o papai, fica com a vovó, fica mais tempo ali na escola. E aí eu fui deixando de lado. E aí, quando ela vem para mim, aquele impulso natural mas você tem que entender, que a gente tem com os nossos filhos, né? Você tem que entender que a mamãe precisa trabalhar, você tem que entender que precisa escovar o dente, você tem que entender. E aí a gente vem para esse caminho, mas o que eu, como mãe, estou entendendo aqui do que é a necessidade dela? De nutrição de mãe, de presença, né? De eu estar ali. De eu estar ali não para cumprir o checklist. Esse checklist do banho, escovar o dente, vai para a escola, cabelo, né, arrumado. A gente fica tão presa nesse checklist, a gente esquece de colocar que essa conexão com os nossos filhos também devia estar no checklist, com igual valor a uma rotina de higiene. Né? E assim, então no fim, fazendo todo esse exercício, aí eu vou para o como. Como que eu posso prover o que ela precisa? E aí a fala sua que é fantástica. Se eu não posso, se a minha limitação agora eu não posso, eu preciso explicar para ela. Não é que ela tem que entender que eu tenho que trabalhar. É explicar para ela. Você tem toda a razão de precisar da mamãe, de sentir falta de estar com a mamãe. É a mamãe que não consegue te atender agora. Eu trago essa responsabilidade para mim e tiro dela. Ela não tem que entender nada. Ela é criança. Ela precisa receber. E sem o mais também, né? Que a gente escutava. Mas também eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho não sei o que, eu tenho que trabalhar. Mas também você tem que entender. Mas também você tem que entender. Aí a gente entra de novo nesse campo, né? De esperar que a criança tenha uma maturidade que ela não tem. Sim. E é assim, vem muito da nossa dificuldade, da nossa infância, dos discursos, né? Porque a gente acha que a gente olhar para a maneira como a gente foi criado, que é dizer que eu não amo meus pais fizeram tudo
errado, meus pais eram ruins, meus pais... Gente, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com a gente entender que tudo bem que meus pais precisavam trabalhar, tudo bem. Só que aquela criança que tinha o cérebro imaturo, que estava em formação, ela precisava muito mais. Né? Ela precisava muito mais. Então, não é que eu deixo de amar ou que eu estou culpando ninguém. Não, eu estou entendendo que o que eu vivi me resultou a isso hoje. Né? E entender, tá bom, eu continuo, porque a vida não mudou. A gente continua no mundo capitalista em que as mães, os pais precisam trabalhar, precisam dar conta disso e daquilo. Mas que... Então, como eu posso fazer diferente com meu filho? Né? Que é isso. Então, eu tô organizando você agora. Eu não posso te atender. Mas é verdadeiro isso. Você precisa mesmo estar com a mamãe. Né? Então, é diferenciar. É saber diferenciar as coisas. O que é. Então, né, eu deixo de amar. Não, era aquela situação. Foi aquilo. E resultou nisso. Quando a gente faz esse exercício, né, de falar para a criança, sou eu que não posso te atender, o que você está sentindo é válido, é sua necessidade, ela se conecta com o que ela sente. E ela se conectando, sabendo que é verdadeiro o que ela sente, ali ela está construindo a sua autoestima. Isso é extremamente mais importante do que eu falar um elogio vazio. Você é linda, você é muito bonita, parabéns, né? Qualquer elogio desses vazios que a gente dá na infância. E é isso, não é que não pode usar. Sim. A gente usa eventualmente. Mas a minha preocupação maior é fazer com que a minha filha entenda que, independente do que ela faça, eu a amo. Sim. Mesmo quando ela está fazendo uma coisa que eu não gosto. Mesmo quando ela se comporta de um jeito que eu não gosto. Mesmo quando ela é grosseira comigo. Ai, mamãe, você é chata. Né? Antigamente, né, eu pegava pro lado pessoal. Como eu sou chata, né? Ficava louca com aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu te dou casa, comida, alfalinho. Exatamente. Vinha pra mim para um lado pessoal. Mas agora, quando ela fala hoje pra mim, mamãe, você é chata? O que eu tô fazendo que eu fui chata? Aí eu começo a fazer o meu exercício, né? Porque às vezes... Tá, eu tô fazendo uma coisa que é responsabilidade de mãe. Ela quer comer todos os doces do Halloween, eu não posso deixar. E eu sou chata. E o Halloween tá aí pra isso, né? Pra provar. E aí na cabecinha dela, eu sou chata. Mas sou mesmo. Sou mesmo. Só que será que eu tô apresentando isso pra ela de uma maneira gentil? Sim. Eu tô falando que ela não pode comer e explicando por que ela não pode comer, né? Ou eu tô só simplesmente falando, eu que sou mãe, você me obedece e acabou. Né? Qual é a relação que eu estou construindo ali, mesmo quando eu falo não, porque o não é necessário. Sim. Né? Quando a gente traz conteúdos de educação positiva, a gente precisa entender também que não é sobre não falar não para os nossos filhos e cair num caminho em que a gente negligencia a criação dos filhos. Sim. Né? Até porque a permissividade, né, é o outro lado do autoritarismo e a gente também está se colocando no centro, né? Porque é para me beneficiar. Então, eu tô falando sim para aquele monte de doces lá, um exemplo, eu tô falando sim, pode comer todos os doces que quiser. Por quê? Porque eu não quero acolher aquele choro, porque eu não quero explicar, porque eu não tenho aquele tempo, eu tô sendo permissiva, porque... Então, não é que eu estou sendo gentil com ela, eu tô sendo negligente, eu tô deixando de cuidar da saúde dela, mas para benefício próprio meu de ficar na paz, de não ter que acolher, de não ter que... Sim, né? Sim. Agora, trazendo, assim, alguns exemplos práticos, assim, se eu quero... É válido a nossa necessidade social de que as crianças se comportem bem, de que elas, vamos pensar até em sala de aula, que ela mantenha o espaço organizado. Mas como seriam maneiras em que eu posso ajudar as crianças a construírem esse senso de responsabilidade sem usar os quadros? Aí, na escola ou em casa? Vamos falar de escola um pouquinho. Assim, Tá. Na escola eu penso muito no lúdico, sabe? Na ludicidade. E aí, se a gente entende que é natural do ser humano ser participativo, colaborativo, porque a criança quer cooperar, né? Ela não coopera quando? Quando ela tem necessidades não atendidas, ela começa a se comportar de outra maneira. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava em hotel, né? Então, às vezes, a gente precisava organizar o espaço, fazer isso, aquilo, aí eu contava uma história. Eu chegava, então, o que aconteceu isso, não sei o quê, e agora a gente vai ter que fazer assim, por causa de tal importância, e aí dependia da idade, né?
Porque, por exemplo, se é menorzinho, a gente vai usar uma linguagem mais apropriada para aquilo. Mas eu gostava muito do lúdico, porque o brincar para a criança tem a mesma função do que o nosso trabalhar, né? É o ofício deles, o brincar. Então, eu acho que quando a gente começa a entender mais do desenvolvimento dele, do que é importante, a gente pode usar de outras coisas, de outros artifícios, para que a gente consiga atingir aquele objetivo. Então, numa escola, sim, eu pensaria muito na ludicidade, porque, né, brincadeira e tal, e as crianças tendem a ser mais participativas quando é brincadeira, e não aquela coisa chata de tem que ficar sentado, tem que isso, tem que aquilo, que não é nem natural, né? Numa escola eu pensaria muito nisso. Mas é difícil, é chato, eu sou professora, não sei o quê, todo dia eu vou ter que inventar, gente. Faz parte do desenvolvimento da criança. Então, eu não tenho mais repertório, pergunta para outra professora, outro colega e vai se reinventando, né? É muito mais simples a gente tentar fazer com que a criança colabore entendendo o que faz parte do desenvolvimento dela do que eu ter que me desgastar, porque eu vou me desgastar igual, né? Tendo que brigar e fazer quadro e fazer isso, eu vou me desgastar da mesma maneira. Só que eu tenho um resultado muito melhor a longo prazo, né? Falando de escola. E falando de casa, eu vou falar ludicidade também. Eu tava aqui só pensando nisso, mas será que ela vai falar isso ludicidade só na escola? Porque, o que o pai tem que fazer? Então vamos brincar de fazer não sei o quê, vamos brincar que, então agora tá vindo o monstro do lixo e não sei o quê. Não precisa assustar a criança, né? Mas, existe não sei o quê, nananã. Vamos fazer uma brincadeira X pra gente espantar esse monstro? Vamos organizar aqui? Tem várias coisas, né, pra gente inventar de história, né? Eu tô falando do monstro que eu tô muito com uma atividade que eu fiz de recriação pra reciclagem. Reciclagem é um tema super chato, né? E aí a gente transformou a escola realmente num lixão. E aí tinha, né, era o Capitão Planeta Inverso, né, que ia transformar o mundo no lixão, tipo um Capitão Cascão. Uhum. Não assustava criança nenhuma, porém, né, a gente tinha um fim ali do objetivo de organizar aquilo de uma maneira mais lúdica. E em casa dá pra gente fazer a mesma coisa, né, porque a gente tem trabalho igual. Vai escovar o dente, vai não sei o quê. A gente também tá desgastando nossa energia, porque a criança não atende, não colabora, não faz isso, não aquilo. Mas, então... No banho, vamos brincar de sereia, de sei lá o quê? Vamos brincar de submarino? Dá para fazer, né? Usar outros recursos para que a gente consiga que a criança colabore. E histórias é difícil, muito difícil de ficar inventando histórias, né? Mas eu acho que histórias agregam muito quando você consegue transmitir a mensagem do porquê daquilo, né? Então não é simplesmente, porque é a fada do dente... Não, você pode inventar uma outra historinha. Então, falando do bichinho da Karen mesmo, que vem assim, você vai comunicar de uma outra maneira mais lúdica e vai conseguir transmitir aquela importância, né? Às vezes, muitas vezes os pais têm medo de que, se eu ficar brincando o tempo todo para meu filho colaborar, fazer as coisas em casa, ele nunca vai desenvolver essa responsabilidade. Mas é o contrário, porque a gente entende hoje que a linguagem que a criança entende é a ludicidade. Isso faz parte do desenvolvimento do seu cérebro. E se eu estou falando a linguagem que o meu filho entende, ele está naquele momento criando muitas memórias positivas, entendendo que são hábitos prazerosos, que eu vou carregar para o resto da minha vida. E trazer uma série de outros benefícios. Então, nós precisamos nos esforçar mais como pais para entrar nesse mundo das crianças. E que não é tão simples, a gente fala assim, é simples, só inventar. Não é tão simples, né? A gente às vezes está cansado, que é isso. Porém, é necessário. É necessário. Né? Eu vejo que se a gente não mudar o nosso olhar para a infância, para a adolescência, tudo isso que a gente está vendo, que a gente está vivendo, só vai assim, piorar muito, mas muito. Né? Porque hoje a gente fala assim, mas teve a pandemia do coronavírus, e a pandemia da ansiedade, e a pandemia da depressão. Não acabou, né? Só piorou. Não acabou. Né? As doenças mentais estão aí para provar como, né, os estudos de trauma, como tudo, literalmente, né, realmente vem da infância, e que se a gente não começar a olhar para esse lugar, se a gente não começar a mudar as nossas atitudes, que o caminho daqui é só ladeira muito abaixo. Olha,
Se a gente continuar assim, o assunto aqui, a gente fica mais 3 horas falando de tudo isso, mas o nosso tempo está encerrando. E eu quero te agradecer muito, Natália, por estar aqui trazendo à tona essa discussão tão importante. E conta pra gente aonde que as pessoas te encontram nas redes sociais. No Instagram, é Mãe no Mundo da Luna. E eu quero contar rapidinho que eu escolhi esse nome realmente porque é para dar a ideia de que eu estou centrada na Luna. Ela é o centro, né? Da minha maneira de educar e de criar. Por isso que eu coloquei Mãe no Mundo da Luna. Então, Instagram, Mãe no Mundo da Luna. Não tenho canal no YouTube ainda, mas lá a gente encontra na minha bio link de atendimento, de grupo de WhatsApp e tudo mais. Perfeito. Super obrigada por ter você aqui. Outro dia a gente retoma um outro assunto, Sim, né? Que o assunto não certeza. acaba quando a gente fala de criação de filhos. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que isso, assim, contribui muito para que as informações cheguem num número maior de pessoas, né? Às vezes tem muitos pais que não têm a condição de pagar um atendimento, isso, aquilo, mas eles têm isso, que é maravilhoso, Sim, né? O que a já gente dá tá para tirar fazendo. muita coisa, né? Daqui. Já dá. Muito obrigada. Obrigada.